Você nunca vai acreditar no que a arqueologia revelou sobre os verdadeiros descobridores do Brasil. Muito antes de Pedro Álvares Cabral avistar estas terras em 1500, milhões de pessoas já habitavam este imenso território, com culturas, tradições e modos de vida profundamente enraizados. A história que você aprendeu nos livros pode estar incompleta, e hoje você vai descobrir por quê. O que pouca gente sabe é que alguns dos vestígios mais antigos encontrados em solo brasileiro indicam que seres humanos estavam aqui dezenas de milhares de anos antes dos europeus. Restos fósseis, arte rupestre e evidências arqueológicas apontam para uma presença humana que remonta a épocas em que o mundo ainda estava coberto por geleiras. Imagine, populações inteiras vivendo aqui enquanto a Europa ainda lutava contra o frio da última era glacial. E a verdade é que, se você assistir até o final, vai entender como povos migraram da Ásia, cruzaram oceanos e geleiras, espalharam-se pelo continente e deram origem aos indígenas que os portugueses encontraram já muito bem organizados em mais de 1000 povos diferentes. A história oficial não conta todos os detalhes, mas você vai conhecer agora a versão que a ciência vem desvendando pouco a pouco, e que muda completamente a forma como enxergamos o nosso passado. Para compreender como os primeiros seres humanos chegaram ao Brasil, precisamos voltar no tempo, cerca de 20 mil anos atrás, durante a última grande era glacial. O planeta vivia um período em que extensas camadas de gelo cobriam regiões da América do Norte, da Europa e da Ásia. O nível do mar era muito mais baixo do que hoje, e isso criou uma oportunidade única. Uma ponte de terra que ligava a Sibéria, no nordeste da Ásia, ao Alasca, na América do Norte. Essa região ficou conhecida como Estreito de Bering. Embora hoje seja um mar de aproximadamente 85 quilômetros de extensão, naquela época, esse trecho era parcialmente congelado e, em alguns períodos, apresentava extensas faixas de terra firme. Foi por essa passagem que grupos de caçadores-coletores asiáticos migraram, sem imaginar que estavam iniciando uma jornada que mudaria a história da humanidade. Eles não tinham um destino claro em mente. Moviam-se em busca de caça abundante, climas menos rigorosos e novos territórios férteis. À medida que avançavam pela América do Norte, esses povos encontraram barreiras imensas de gelo que dificultavam o acesso ao leste do continente. A saída foi continuar seguindo para o sul, em direção a terras mais quentes. Esse movimento gradual, feito ao longo de centenas de anos, permitiu que esses grupos se espalhassem por vastas áreas, descendo até a América Central e, eventualmente, alcançando a América do Sul. Vestígios arqueológicos sustentam essa hipótese. No sítio de Monte Verde, no Chile, foram encontrados restos de acampamentos humanos datados de 13 mil anos atrás, provando que populações já estavam bem estabelecidas na América do Sul muito antes do que se pensava. Esses achados coincidem com artefatos de povos que viviam na região do atual Novo México, nos Estados Unidos, conhecidos como Clovis. As semelhanças sugerem que descendentes desses grupos avançaram progressivamente até o extremo sul do continente, passando inevitavelmente pelas terras que hoje formam o Brasil. Essa teoria, ainda que não seja a única, é a mais aceita pela comunidade científica, pois consegue explicar de maneira coerente como populações originárias da Ásia se espalharam por toda a América. Ela também mostra que os indígenas brasileiros, longe de serem povos isolados, fazem parte de uma história migratória muito mais ampla, que conecta continentes e milênios de deslocamentos humanos. Entre todos os achados arqueológicos do Brasil, nenhum ganhou tanta notoriedade quanto o fóssil de Luzia. Descoberto em uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, trata-se de uma mulher que viveu há aproximadamente 11 mil anos. Com cerca de 1,50 m de altura, Luzia é considerada o fóssil humano mais antigo encontrado no território brasileiro. O que torna Luzia ainda mais fascinante não é apenas sua idade, mas também suas características físicas. Ao contrário do que se esperava de um povo supostamente vindo da Ásia, seu crânio apresentava traços diferentes, mais próximos de populações africanas ou australoides. Isso abriu espaço para teorias alternativas que sugerem a possibilidade de múltiplas ondas migratórias para a América, e não apenas a travessia pelo Estreito de Bering. Os restos mortais de Luzia sobreviveram até o século XXI e foram estudados por equipes de arqueólogos e antropólogos do mundo inteiro. Eles ajudaram a reconstituir não só sua aparência, mas também a imaginar como viviam os primeiros habitantes da região. Grupos pequenos, nômades, que dependiam da caça de animais de médio porte, da pesca em rios próximos e da coleta de frutos e raízes. O cotidiano desses povos era moldado pela necessidade de sobrevivência em ambientes que variavam de savanas tropicais a florestas densas. Infelizmente, os ossos originais de Luzia quase desapareceram durante o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. Por sorte, parte do crânio foi resgatada dos escombros, o que garantiu que sua história continuasse viva. Luzia permanece como um símbolo poderoso, lembrando-nos que o Brasil tem raízes muito mais antigas do que a chegada dos colonizadores portugueses. Ela é um elo direto com os povos originários que moldaram a identidade do território milhares de anos antes do descobrimento. Se Luzia é a representante mais famosa dos primeiros brasileiros, a Serra da Capivara, no Piauí, é o maior testemunho coletivo dessa presença ancestral. O Parque Nacional da Serra da Capivara abriga a maior concentração de sítios arqueológicos de toda a América, com milhares de pinturas rupestres espalhadas por paredões de pedra e cavernas. Essas pinturas não são meros rabiscos.
Elas retratam cenas de caça, rituais, danças e até representações de animais que já não existem na região. Estudos apontam que algumas dessas pinturas podem ter até 43 mil anos de idade, o que, se confirmado, colocaria o Brasil como um dos primeiros territórios habitados por seres humanos em todo o continente. Essa datação, no entanto, é polêmica, pois contradiz a linha tradicional que defende a chegada mais recente, entre 12 e 15 mil anos atrás. O que é inegável é a riqueza cultural revelada nessas paredes. Cada traço sugere que os grupos que viveram ali não apenas sobreviviam, mas também produziam arte, desenvolviam narrativas e transmitiam tradições entre gerações. A Serra da Capivara prova que os povos originários eram muito mais complexos do que a imagem simplificada de caçadores-coletores. Eles possuíam uma vida social organizada, uma visão espiritual do mundo e deixaram marcas que resistiram ao tempo. O parque é hoje Patrimônio Mundial da Humanidade reconhecido pela Unesco, e as descobertas feitas lá continuam a provocar debates acalorados entre arqueólogos. Afinal, se a presença humana na região realmente tem mais de 40 mil anos, isso significa que os primeiros povos chegaram à América por rotas alternativas ao Estreito de Bering, talvez navegando pelo Pacífico em embarcações rudimentares. Essa possibilidade ainda está em aberto, mas reforça o quanto a história da chegada dos indígenas ao Brasil é diversa e cheia de camadas a serem desvendadas. Quando Pedro Álvares Cabral desembarcou na costa brasileira em 1500, não encontrou um território vazio, mas sim um mosaico de culturas, línguas e tradições. Estima-se que havia entre 3 e 5 milhões de indígenas espalhados por todo o território, organizados em mais de 1.200 nações diferentes. Esses povos possuíam modos de vida variados. Alguns, como os tupinambás e os tupiniquins, que habitavam o litoral, eram excelentes pescadores e navegadores, utilizando canoas escavadas em troncos para explorar os rios e o mar. Outros, como os guaranis, espalhados pelo sul e centro-oeste, eram grandes agricultores, dominando o cultivo da mandioca, do milho e de outras plantas que até hoje fazem parte da base alimentar brasileira. Já no norte da Amazônia, povos como os Yanomami e os Kayapó desenvolveram uma relação íntima com a floresta, vivendo de forma sustentável e acumulando conhecimentos sobre plantas medicinais, caça e manejo do ambiente que a ciência moderna ainda está tentando compreender. A diversidade linguística era igualmente impressionante. Calcula-se que mais de 1.000 línguas diferentes eram faladas no território, pertencentes a troncos linguísticos como o Tupi, o Macro-G e o Aruaque. Essa pluralidade mostra que os povos indígenas nunca foram um grupo homogêneo, mas sim uma constelação de sociedades únicas, cada uma com sua cosmovisão, suas tradições espirituais e sua forma de se relacionar com a natureza. Esse cenário reforça um ponto crucial. Os verdadeiros descobridores do Brasil não foram os europeus, mas sim os povos indígenas, que ao longo de milênios exploraram, conheceram e dominaram estas terras. O que chamamos de descobrimento em 1500 foi, na verdade, um encontro violento entre mundos já plenamente formados. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos povos indígenas no Brasil mudou para sempre. Estima-se que, em apenas 5 séculos de colonização, 700 das 1.200 nações indígenas foram exterminadas. Essa redução drástica se deveu a uma combinação de fatores brutais: invasão de territórios, escravidão, guerras, epidemias trazidas da Europa e a destruição sistemática de modos de vida ancestrais. Os colonizadores não apenas tomaram terras e recursos, mas também impuseram suas crenças religiosas e sistemas de trabalho. Povos que antes viviam em equilíbrio com a natureza passaram a enfrentar perseguições, aldeias inteiras foram destruídas e populações inteiras dizimadas por doenças como varíola e sarampo, contra as quais não tinham defesa. Esse processo de violência deixou marcas profundas que ecoam até hoje. A colonização transformou o Brasil em um cenário de resistência constante para os povos originários. Ainda assim, apesar da opressão, muitas nações indígenas resistiram, preservaram suas línguas, rituais e tradições, transmitindo saberes que se mantêm vivos até os dias atuais. A história da chegada dos indígenas ao Brasil não é apenas sobre migração e antiguidade, mas também sobre sobrevivência diante da adversidade. Mesmo após séculos de perseguição, os povos indígenas no Brasil continuam ativos na defesa de seus direitos. Durante a década de 1970, um marco importante foi a criação de movimentos de articulação nacional, que reuniram lideranças de diferentes povos em busca de reconhecimento e proteção. Em 2005, surgiu a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, uma entidade que fortaleceu ainda mais essa mobilização. Seu objetivo é garantir a demarcação de terras, a preservação da cultura e a sobrevivência física e espiritual dos povos originários. Essa luta é fundamental, já que, segundo o censo de 2022, apenas 1,7 milhão de indígenas vivem hoje no país, representando menos de 1% da população total. Essa resistência mostra que a história indígena não pertence apenas ao passado. Ela continua sendo escrita diariamente, em assembleias, manifestações e ocupações de terras. Os povos originários permanecem como guardiões da memória ancestral do Brasil e como atores centrais nas discussões sobre meio ambiente, direitos humanos e futuro sustentável. Entre todos os povos indígenas do Brasil, os Yanomami representam um exemplo emblemático da luta pela sobrevivência.
Localizados na maior terra indígena em extensão do país, eles habitam uma vasta área na Amazônia, entre o Brasil e a Venezuela. Nos últimos anos, o território Yanomami se tornou palco de uma grave crise humanitária. Entre 2022 e 2023, a presença de garimpeiros ilegais provocou um aumento alarmante de doenças como malária e desnutrição. O descaso governamental levou o Ministério da Saúde a declarar estado de emergência sanitária. Crianças adoeceram, comunidades ficaram isoladas e a floresta, essencial para a sobrevivência cultural e física desse povo, foi violentamente degradada. Os Yanomami simbolizam tanto a riqueza cultural quanto a vulnerabilidade dos povos indígenas. Eles carregam saberes milenares sobre a floresta, utilizam plantas medicinais desconhecidas pela ciência moderna e mantêm rituais espirituais únicos. Mas, ao mesmo tempo, enfrentam ameaças constantes de invasores, de políticas públicas frágeis e da exploração predatória. A luta dos Yanomami é um retrato da luta de todos os povos indígenas no Brasil. Sobreviver e resistir em um país que, muitas vezes, se esquece de seus verdadeiros descobridores. E agora você já sabe. Muito antes dos portugueses chegarem, milhões de indígenas já habitavam, conheciam e dominavam estas terras. Eles foram os verdadeiros descobridores do Brasil, os guardiões de uma história que começa há dezenas de milhares de anos e que continua até hoje. A travessia pelo Estreito de Bering, os fósseis como o de Luzia, as pinturas da Serra da Capivara e a diversidade impressionante de nações indígenas mostram que nossa história é muito mais rica do que os livros de escola costumam contar. Se você chegou até aqui, já percebeu que o passado do Brasil não é apenas sobre a chegada das caravelas, mas sobre povos que resistiram, criaram culturas únicas e ainda hoje lutam por reconhecimento. Por isso, não deixe essa história morrer. Apoie, compartilhe e valorize as vozes indígenas. E claro, se você gostou deste vídeo, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal Curiosidade Insana, deixe o like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Nos cards finais, você vai encontrar outros vídeos fascinantes que vão abrir ainda mais sua mente. Até a próxima!